Amém. Vamos dar continuidade à leitura bíblica em classe, aqui que está revelado na nossa lição. Lembrando que estamos fazendo a leitura no livro de Tito, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Versículo de número 3, assim nos diz: Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Tivemos probleminha aqui no início da nossa transmissão com o nosso áudio, mas já foi regularizado. Queremos agradecer aí pelo retorno dos amados irmãos. Queremos ser gratos a Deus, meus amados irmãos. Tivemos aqui na lição de número 10 e a lição de número 11. Estivemos ausentes nessas duas lições, mas tivemos aqui a presença do pastor Elinaldo, a qual esteve transmitindo para vocês esses conteúdos, tanto da lição de número 10 como a lição de número 11, e representou muito bem o reino de Deus aqui em nosso canal, haja vista que estamos aqui representando o reino de Deus, e queremos louvar a Deus pela vida do pastor Elinaldo, agradecer pela sua participação aqui em nosso canal, por ter somado conosco, transmitindo essas duas lições, e quero ser grato ao Senhor por estar de volta com vocês. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa lição, vamos desde já para o primeiro tópico da nossa lição e quero mencionar para vocês que estão acompanhando os nossos conteúdos, se você tem alguma pergunta concernente à nossa lição, aproveite a oportunidade, deixe a sua mensagem aí, pois depois do momento do nosso recado estaremos trazendo aí as perguntas que forem colocadas aqui nas plataformas disponíveis, então fique à vontade para estar participando conosco. Primeiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. E aí nós temos 3 subpontos, o primeiro é Tito, segundo, o pastor de Creta e terceiro, Creta. Vamos para o primeiro subponto, onde vamos falar sobre Tito. Quem é Tito? Na lição de número 2, nós tratamos aqui, irmãos, na lição de número 2, nós tratamos aqui no nosso canal, e esse personagem ele já vai aparecer desde a segunda lição, aonde nós falamos a respeito da lição, onde o título foi Somos Cristãos. E esse título, que agora aparece aqui na lição de número 12, ele também vai ser apresentado na lição de número 2. Porém, agora o pastor Ezequias Soares vai trazer um pouco mais de detalhamento a respeito da vida desse personagem. A primeira coisa que nós precisamos entender e compreender, nós, na verdade, precisamos nos aprofundar no ensinamento a respeito do conteúdo que a nossa lição está trazendo, para então entender qual é o objetivo e o propósito daquilo que está narrado e até mesmo escrito para o nosso conhecimento. Para entender quem é o personagem de Tito, nós vamos precisar recorrer aí a alguns versículos. Então, o primeiro versículo, a primeira passagem que eu quero chamar aí na tela e compartilhar com vocês, é o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e versículo de número 3. Quero compartilhar com vocês esses versículos, aonde nos diz o seguinte: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, observem
que o personagem ao qual nós estamos tratando aqui no primeiro subponto já está aparecendo aí no livro de Gálatas. Também vamos ver aí o versículo número 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Pronto, esse Tito aí, ele foi apresentado na lição de número 2, justamente quando ele estava ali juntamente com o apóstolo Paulo, e houve uma intriga ali entre os judeus, por Tito não fazer parte, não ser um judeu e sim ser um grego. Os judeus queriam que Tito também fosse circuncidado conforme a lei de Moisés. Mas conforme nós mencionamos e pontualizamos para vocês na lição de número 2, aonde o ministério do apóstolo Paulo deixou claro de uma circuncisão que não era uma circuncisão física, mas sim uma circuncisão que precisava vir do coração. E agora o personagem Tito, a pessoa de Tito, já estava vivendo conforme a graça e não mais segundo a lei. Então o apóstolo Paulo vai deixar claro que não havia necessidade de que Tito fosse circuncidado. Então, a primeira vez que esse personagem vai aparecer, trazendo um conflito ali entre os gentios para com os judeus, é justamente nesse momento aqui no livro de Gálatas. Vamos precisar recorrer também ao livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e versículo de número 6. Quero compartilhar com vocês também em tela. Olha o que nos diz a passagem. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, olha mais uma vez Tito aparecendo, exortamos a Tito que assim como antes tinham começado, assim também acabe essa graça entre vós. Então vamos perceber em um segundo momento o personagem de Tito aparecendo em meio a uma manifestação que o apóstolo Paulo vai fazer para poder colher ali algumas coletas, alimentos, que fossem alguns donativos, que fosse doado para os irmãos que estavam necessitando. E Tito estava na responsabilidade, juntamente com outros irmãos, de estar providenciando esses alimentos, providenciando toda essa coleta para que então fosse enviado. Vamos ainda meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao versículo de número 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao versículo de número 11. Procura vir ter comigo depressa. Vamos dar seguimento? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então observe aí que Tito vai aparecer mais uma vez. Só Lucas está comigo, toma Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então observe que nessa passagem, o apóstolo Paulo vai revelar um pouco ali a sua solidão, em meio a não ter ninguém por perto. Em meio à solidão do apóstolo Paulo, ele vai ali destacar que Tito já se encontrava fazendo a obra do Senhor. Então, de uma forma bem abrangente e bem sintetizada, Tito nada mais nada menos foi um personagem que andou com o apóstolo Paulo durante o seu ministério, que esteve aprendendo com o apóstolo Paulo, que esteve absorvendo ali ensinamento do apóstolo Paulo, e que futuramente o mesmo estaria na responsabilidade de estar à frente também pastoreando uma igreja. O mesmo estaria na responsabilidade também de estar cuidando de uma igreja. E é justamente dentro desse contexto aqui que nós chegamos na lição de número 11, que Tito agora vai aparecer como um personagem que agora não está mais ao lado do apóstolo Paulo. Já não é mais aquele que está aprendendo com o apóstolo Paulo. Com isso eu não quero dizer que o personagem Tito deixou em algum momento de estar aprendendo. Mas eu quero dizer que nessa condição que esse personagem agora se encontra, Tito agora está numa responsabilidade muito grande. E é justamente dentro desse contexto que nós vamos trabalhar toda a lição. Então, o apóstolo Tito, irmãos, ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Ele é testemunhado, o seu testemunho ali é testemunhado pelo nosso irmão, o apóstolo Paulo.
Assim como o apóstolo Paulo fez com nosso irmão Timóteo, também o apóstolo Paulo vai fazer também com nosso irmão Tito. E isso é revelado na nossa lição, onde ele diz que Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Isso nos está revelado em Tito capítulo 1, seu versículo de número 4. Vamos para o segundo subponto da nossa lição, aonde vamos falar sobre o pastor de Creta. Tito agora é constituído como um pastor ali em Creta, justamente pelo apóstolo Paulo. A primeira pergunta dentro desse contexto que eu preciso fazer para vocês é: quais são os três maiores desafios enfrentados hoje no reino de Deus? Porque estamos estudando aqui essa lição, analisando o contexto em que esses irmãos estavam inseridos ali no tempo antigo, mas precisamos trazer também quais são os desafios que hoje nós enfrentamos em pleno século XXI. E entre esses três desafios, eu destaquei pelo menos três aqui, que eu considero como os três maiores. Nós temos desafio na área social, nós temos desafio na área cultural e nós temos desafio também na área espiritual. Quando a gente parte para um princípio de uma liderança, de um presbítero, de um pastor, e principalmente no que nós vamos estar tratando aqui, o que nós vamos perceber é que a função do pastor não é tão somente estar preocupado com a vida espiritual da igreja. Existem outros princípios também, outros valores, existem outras necessidades também, que essa liderança, esse pastor e esse presbítero precisa estar atento. E Tito ele vai ter justamente esse desafio de não só estar preocupado com a vida espiritual dos cretenses, como também vai perceber uma necessidade também cultural e social. Existia problemas ali na igreja ali de Creta que precisava ser tratado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E a primeira pergunta dentro desse contexto que nós precisamos fazer é: por que é que Tito foi levantado pastor ali na igreja de Creta? Para isso, vamos ver aí Tito capítulo 1, versículo de número 5, onde nós vamos encontrar a resposta. Por que foi que Tito foi levantado como pastor ali na igreja de Creta? Olha o que nos diz o texto. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer-se presbítero, como já te mandei. Então, o primeiro entendimento que nós podemos ter, extraindo desse texto aqui, fazendo a exegese, é que, na verdade, Tito já tinha começado uma obra com o apóstolo Paulo. Porém, o apóstolo Paulo precisou partir para outro lugar e coube agora a Tito dar continuidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Dá continuidade ao ministério, ao apostolado ali, do que o apóstolo Paulo tinha garantido. Parece que voltamos a ter problema de novo aqui no nosso áudio. Deixa eu só confirmar. Olha para mim se esse receptor está ligado, João. Aqui em cima, o receptor está aceso? Porque não está chegando para mim aqui o retorno. Tá normal? O receptor aqui tá ligado. Então vamos lá. Não tem problema não. Fiquei sem retorno aqui, mas vamos lá. Então, irmãos, o que nós podemos perceber é que Tito estava ali dando continuidade a algo que já tinha sido começado com o apóstolo Paulo. E Tito tinha algumas funções, algumas responsabilidades que ele precisava dar seguimento. Uma das funções era, conforme nós fizemos leitura, ele pôr em boa ordem. E nós vamos entender que pôr em boa ordem significa organizar algumas coisas que precisavam ser pontualizadas ali em Creta. Segundo objetivo era que Tito precisaria levantar presbítero, ou seja, levantar homens para que pudesse dar assistência ali ao reino de Deus na face da terra. Eu ainda quero meditar com vocês, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É importante nós mencionarmos, irmãos, que a separação de Tito para o reino,
assim como também de outros irmãos, foi feito por eleição de aclamação. O que quer dizer isso? Tanto Tito, e isso também é nos revelado no nosso livro de apoio, tanto Tito como também alguns irmãos ali que foram designados na região de Listra, Icônio, Antioquia e da Pisídia também, foram ali eleitos, separados por aclamação. É quando há uma reunião, uma votação e de comum acordo, tanto a liderança como também a igreja está de acordo, aquele irmão está sendo colocado para determinada função. Foi exatamente isso que aconteceu com nosso irmão Tito. Tito foi colocado ali como presbítero por uma eleição de aclamação, onde houve uma aprovação não só da parte da liderança, como também da parte da Igreja de Cristo. Com isso, não quero dizer para vocês que há um desprezo ali da oração, há um desprezo ali de uma preparação, de uma busca para que Deus viesse direcionar. Porque quando nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 14, versículo de número 23, eu vou pedir para jogar na tela, antes que viesse a ser feita a escolha por aclamação, ou seja, antes que o povo também pudesse opinar, houve também uma entrega, primeiramente, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olha o que nos diz o texto. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, olha a expressão do texto, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, há sim, primeiramente, uma entrega, buscando direcionamento da parte de Deus, mas diante desse contexto aqui de como o título foi escolhido para ser um dos presbíteros ali para tomar conta daquela igreja, houve também o consentimento da amada Igreja de Cristo, da Igreja do Senhor. Então, houve aprovação não só da liderança, como também houve aprovação também dos amados irmãos que ali estavam e acompanhavam. Vamos para o terceiro subponto da nossa lição. Terceiro subponto da nossa lição, nós vamos falar sobre Creta. Era justamente o local aonde Tito foi designado para poder estar colocando em boa ordem as coisas que precisavam ser colocadas e também está levantando presbíteros também para que pudesse estar a serviço da obra do Senhor. A nossa lição, irmãos, vai destacar que Creta estava em uma situação espiritual terrível. A situação espiritual de Creta não era uma situação boa. E com isso nós vamos entender e compreender que o desafio de Tito era muito grande. O que me deixa regozijado nessa lição é saber que, segundo o pensamento dos judeus, segundo a lei mosaica, Tito era um incircunciso, justamente por ele não ter sido circuncidado. Mas, como nós mencionamos, Tito agora está vivendo no tempo da graça e não agora no tempo da lei. A circuncisão de Tito não foi feita uma circuncisão física, mas sim uma circuncisão no coração, onde houve uma transformação. Então, eu posso imaginar um homem que até então estava sendo ali pelos judeus colocado no canto, não estava sendo valorizado e reconhecido. Agora eu posso imaginar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e, mais uma vez, a manifestação do evangelho do reino de Deus, que Deus veio para todos sem fazer acepção. E eu posso imaginar agora esse que estava sendo colocado num canto, sendo levantado em meio a um local ali de espiritualidade terrível e precisava tratar. Então nós vamos perceber que ali em Creta, a situação espiritual de Creta não era boa. A própria lição vai dizer que a situação espiritual de Creta era uma situação desanimadora, por dois motivos. Temos a questão espiritual do povo e temos também a questão da cultura que envolvia onde o povo estava envolvido. E essa cultura estava influenciando de uma forma negativa a espiritualidade também da amada igreja. Mas a lição vai nos dizer que a igreja se encontrava ali, o povo se encontrava em uma desorganização
e o grande descuido no comportamento daqueles cretenses que vai ser denunciado no capítulo de número 2. Para que a gente venha entender como estava o cenário ali em Creta, nós precisamos aqui recorrer ao capítulo 2, que é mencionado aqui na nossa lição. Então eu quero compartilhar com vocês e vamos estar fazendo uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para a gente entender e compreender o que é que o autor está passando para nós. Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Olha o que vai nos dizer o texto. Vamos fazer a leitura, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Olha o que vai nos dizer o texto. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso aqui é o apóstolo Paulo orientando nosso irmão Tito. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então nós vamos perceber que o problema aqui não é só um problema espiritual, existe um problema também de cultura. A seres moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeite a seu senhor, e em tudo agradem, não contradizendo. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, quando nós imaginamos esse texto, nós vamos perceber que existia ali não só um problema espiritual da igreja, mas existia também um problema social, existia também um problema cultural, aonde o comportamento, a cultura que envolvia o povo, que estava presente em meio ao povo, não só dos crentes, estava trazendo problemas. E Tito, ele precisava corrigir esses problemas. Precisava corrigir justamente esse impasse que estava havendo ali, não só entre a amada igreja, mas o que estava do lado de fora, que estava interferindo na igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós entendemos com isso e compreendemos que o desafio de Tito ali para poder tratar, pôr em ordem a igreja de Creta não era um desafio muito fácil. Além disso, também nós vamos perceber que outra coisa que influenciava muito ali a igreja de Creta era a questão do politeísmo. E o que seria esse politeísmo? Adoração a mais de um Deus. E nós entendemos e compreendemos que só existe um único Deus que deve ser adorado, que deve ser reverenciado. Mas dentro daquela cultura, daquele povo ali, das pessoas que eram envolvidas ali, aquela cidade, o povo tinha um costume, fazia parte da cultura, a adoração de mais de um Deus. E isso sempre foi um problema para o povo de Deus. Isso sempre foi um embaraço para o povo de Deus. Haja vista que quando nós pegamos a nação de Israel, como por exemplo, nós vamos perceber que em muitos momentos que a nação de Israel transgredia e pecaram contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, era justamente quando deixava de adorar e reverenciar aquele que deve ser adorado e reverenciado, e buscava atribuir adoração a outros deuses. E existia aqui a questão do politeísmo. Existia aqui para a igreja de Creta algumas divindades ali feminina, e essa divindade ali que trazia a figura feminina, era que segundo a crença deles, segundo a fé deles, era uma divindade que trazia ali como benefício ali a fertilidade. E nós vamos perceber, irmãos, que todo tipo de adoração, todo tipo de sacrifício,
e de oferenda, que não seja feito aquele que é digno que deve ser adorado, reverenciado, se torna uma idolatria. E a idolatria estava presente ali na igreja de Creta. E Tito, como presbítero daquela igreja, precisava tratar todo tipo de idolatria, todo tipo de anormalidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para ele que ele foi colocado, deixado naquele lugar para pôr em boa ordem. É preciso que as coisas estejam organizadas e tudo esteja no seu devido lugar. Vamos dar seguimento, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre a institucionalidade bíblica da igreja. E aí nós temos aí o primeiro subponto, a instituição paulina. Segundo subponto, nós temos a igreja como instituição. E terceiro, nós temos organização. Sobre o primeiro ponto, a instrução paulina, quando o apóstolo Paulo traz a orientação para o nosso irmão Tito, nós vamos perceber, irmãos, que não parece ser um problema só, um problema espiritual. Como nós mencionamos no tópico anterior, existia um desafio ali muito grande pela pessoa de Tito, de tratar sobre a igreja, não só a espiritualidade da igreja, mas também a cultura e também o social do povo que estava influenciando a igreja de Cristo. É tanto que é mencionado na nossa lição, e nós vamos compartilhar alguns versículos ainda com vocês, mas é mencionado na nossa lição que o contexto da epístola do apóstolo Paulo dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. Ou seja, não era um problema tão somente interno que estava dentro da igreja. As coisas que estavam acontecendo fora da igreja estavam trazendo uma influência para dentro da igreja. E aqui vai trazer uma preocupação para nós. Aqui traz justamente um ensinamento para nós. Em pleno século XXI, nós estamos vivendo um período de tempo onde a cultura do mundo, onde o posicionamento do mundo, onde o pensamento do mundo, as ações do mundo têm impactado muito a igreja do Senhor. De que forma, irmão Carlos? Infelizmente é muito triste dizer isso, mas é a realidade que permeia em nosso meio e cada vez que passa isso está crescendo. O que nós percebemos é muitas igrejas tendo o comportamento do mundo. Por quê? Porque a cultura do mundo, o posicionamento do mundo tem entrado na igreja do Senhor. E nós vamos perceber que Tito estava tendo alguns problemas referente à cultura daquele povo, o posicionamento daquele povo referente ao seu pensamento, à sua fé, às suas atitudes. E se Tito não tivesse cuidado de pôr justamente em ordem, como o apóstolo Paulo pediu, o que iria acontecer era que aquela igreja, a igreja de Creta, ela ia ser sucumbida pelo mundo, ela ia ser sucumbida pela cultura do mundo. E eu sempre disse aqui, irmãos, em nosso canal, e quero mais uma vez destacar isso, que na realidade não é a igreja que tem que ser impactada pelo mundo. É o mundo que precisa e deve ser impactado pela igreja. Não é a igreja que tem que adotar o padrão de vida do mundo. É o mundo que precisa adotar o padrão de vida da igreja. Porque, infelizmente, eu não falo isso com alegria e falo com tristeza, aqueles que estão no mundo se encontram distante da presença do Senhor, mas aqueles que estão na igreja, quando eu falo da igreja, não são aqueles que recebem nome de crente, não são aqueles que são nomeados como crentes, mas são aqueles que vivem de fato como aqueles que agora se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Para esse sim, o mundo precisa ter neles como um padrão de vida, como um exemplo. E Tito estava enfrentando alguns problemas ali. Eu quero meditar com vocês mais uma vez agora Tito capítulo 1, porém nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 9 e depois nós vamos meditar em uma outra passagem aqui fazendo a comparação. Olha o que nos diz o texto. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem
nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Agora eu quero fazer aqui uma comparação, um paralelo com o versículo de número 10 ao versículo de número 14. Observe bem os próximos versículos agora. Porque olha o que estava acontecendo aqui em Creta. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, os religiosos. Vamos dar seguimento? Os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé. Finalizarmos no 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, observe que no versículo 5 ao versículo de número 9, o apóstolo Paulo vai demonstrar para Tito como deve ser a conduta daqueles que almejam o episcopado, como deve ser a conduta de uma liderança, como deve ser a conduta de uma pessoa que está de frente liderando uma igreja. E ele vai contrapor isso demonstrando justamente como se encontrava, quando a gente passa para o versículo 10 ao versículo 14, como era que se encontrava a condição do povo. Toda liderança, irmãos, ela precisa ser um espelho. Toda liderança, ela precisa ser um reflexo para a sua igreja ou para o seu rebanho. Todo pastor precisa ser um reflexo para o seu rebanho. Toda liderança precisa ser um exemplo para os seus liderados. Uma liderança que não é exemplo para os seus liderados, não é uma liderança que está se comportando conforme nos orienta a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Tito, ele precisava ter esse tipo de comportamento. E não só ter esse tipo de comportamento, mas Tito precisava ter um posicionamento diante das situações que estavam acontecendo ali na igreja de Creta. Antes de estar trazendo para vocês o segundo subponto da nossa lição, nós temos um recadinho. E lembre-se, se você tem alguma pergunta a fazer, aproveite a oportunidade do nosso recado, deixa aí a sua pergunta, que ao retornarmos estaremos trazendo aqui para todos vocês. Então, vamos para um recado e voltamos logo mais. Que bom ter você conosco aqui em nosso canal. Você já conhece o trabalho que é desenvolvido pelo projeto CJ EBD em Foco? Ainda não conhece? Então fica atento aí ao nosso recado. O projeto CJ EBD em Foco tem como compromisso, responsabilidade e objetivo estar levando até você ensinos voltados para a palavra de Deus por intermédio das lições bíblicas dominicais e por intermédio de outros assuntos que são tratados aqui em nosso canal. Para isso, é claro, nós contamos aqui com homens e mulheres de Deus que têm se empenhado cada vez mais a estar mergulhando nas sagradas escrituras da palavra do Senhor para estar levando até você um ensino com qualidade. No livro de Oséias, a palavra do Senhor nos diz que o seu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Mas aqui em nosso projeto, você não sairá sem conhecimento. Conheça agora alguns dos professores e professoras que têm somado conosco aqui na obra do Senhor. Tem somado conosco aqui em nosso canal o pastor Elinaldo da Conceição. Também tem somado conosco aqui em nosso canal o professor presbítero João Souza. Também tem somado aqui em nosso canal o auxiliar Estevão Chaves. Também tem somado conosco aqui em nosso canal a professora Jaguaraíra Souza. Queremos lembrar vocês que utilizamos aqui recursos para estar nos auxiliando na obra do Senhor Jesus Cristo. E esses recursos, nada mais, nada menos, são a Bíblia Sagrada, são livro de apoio, as revistas de lições bíblicas dominicais e também a harpa cristã.
Queremos dizer para vocês que o projeto CJEBD em Foco está de portas abertas para que você possa estar contribuindo na obra do Senhor, abençoando outras pessoas. Quer saber como? Estamos deixando aqui embaixo o número do nosso WhatsApp. É isso mesmo. O nosso projeto tem um WhatsApp específico para que você possa estar entrando em contato conosco. Então, confira o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 719-8696-9745. 719-8696-9745. E para facilitar ainda mais o seu acesso o seu contato ao nosso canal, estamos deixando também o QR Code do nosso WhatsApp. É só você apontar a câmera do seu celular, estar escaneando o QR Code e terá o acesso aí para estar conversando conosco. Por intermédio desse WhatsApp, você pode estar fazendo o seu pedido de oração. Por intermédio desse WhatsApp, você pode estar fazendo as suas doações. Como nós mencionamos para vocês, trabalhamos com alguns recursos, e esses recursos, nada mais, nada menos, são a Bíblia Sagrada, livro de apoio, harpa cristã e lições bíblicas dominicais e outros livros que possam nos ajudar aqui na didática do ensino. Queremos lembrar vocês que todo o conteúdo que for doado para o nosso canal, nós estaremos notificando aqui, identificando as pessoas que estão precisando desse material e estaremos fazendo a entrega. Para poder facilitar cada vez mais o seu acesso aos nossos conteúdos, estaremos deixando no início, no momento do nosso recado e no final, o nome do nosso canal vinculado aos QR Codes. A partir de agora, vocês vão conferir aí, vai estar aparecendo esta imagem para vocês, onde nessa imagem nós temos aí o nosso canal, onde estamos disponíveis nas plataformas do YouTube, na plataforma do Facebook, na plataforma do Instagram e também o nosso WhatsApp. Então, temos aí o nome do nosso canal, CJEBD em Foco, como também temos cada QR Code específico para cada plataforma. Estaremos sempre deixando no início da nossa transmissão, no momento do nosso recado e também no final. Queremos dizer para vocês que é com imensa alegria, prazer e satisfação que queremos agradecer a participação de cada um de vocês aqui em nosso canal. E não esqueça, para que você tenha acesso aos nossos conteúdos, é indispensável que você seja inscrito em nosso canal. Então, queremos te convidar, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição em nosso canal, dura menos de 10 segundos para você fazer a sua inscrição, ativar as notificações, deixar o seu like e participar conosco. Assim como você, permitam que outras pessoas também sejam abençoadas por intermédio da palavra de Deus. Então, é claro, fique à vontade para poder divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso conteúdo. Nós do canal CJEBD em Foco, toda a equipe agradece pela sua participação em nosso canal. Um forte abraço do irmão Carlos e de todos que fazem parte deste projeto. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Retornamos aqui após o nosso recado. Queremos louvar a Deus pela vida dos amados irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão. Queremos mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para nosso irmão Joelso Marques. Queremos mandar a paz do Senhor Jesus Cristo também para a nossa irmã Marise Santos. Foi os irmãos que deixaram a sua mensagem aí. Deus continue abençoando a cada um. Quero mandar também a paz do Senhor Jesus Cristo para nosso irmão Florisvaldo, ali de Maceió, que acompanha os nossos conteúdos também ali de Maceió. Deus continue abençoando. A todos aqueles que acompanham a nossa transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. E para vocês que também estão aqui acompanhando a nossa transmissão pela plataforma do Quai, também Deus abençoe a cada um de vocês. Pelo que eu percebi aqui, não teve nenhuma pergunta. Então, vamos dar seguimento aqui. Vamos para o segundo subponto da nossa lição. Segundo subponto da nossa lição, nós vamos falar sobre igreja como instituição. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja como instituição, irmãos, nós vamos precisar recorrer a uma informação que é colocada aqui no nosso livro de apoio. E eu achei importante esse comentário que o pastor Ezequias Soares trouxe a respeito da palavra igreja, porque a palavra igreja, ela vai trazer para a gente, na realidade, a doutrina que estuda a igreja se chama eclesiologia.
E a palavra eclésia significa literalmente chamado para fora. Isso aqui muda todo o contexto e o entendimento do que nós temos e compreendemos o que é uma igreja. A igreja é aquela que nada mais, nada menos está envolvida com o mundo. Quando eu falo está envolvida com o mundo, não está adotando o padrão de vida do mundo, mas é aquela igreja que está conseguindo impactar o mundo pelas suas ações. Nós percebemos aqui que existia problemas não só, nós aprendemos que não só existia problema num sentido espiritual da igreja, como também existia um problema social e cultural. E a igreja também tem esse papel também, irmãos, de quando a expressão diz a palavra eclésia, que literalmente significa sair, chamados para fora, é justamente existe uma necessidade externa também que precisa ser atendida, que precisa ser observada pela amada igreja. Então, nós vamos perceber que essa expressão vai aparecer justamente ali no livro de Gênesis, capítulo 19, no seu versículo de número 5. Mas eu quero compartilhar aqui o que está na nossa lição, que foi comentado pelo pastor Ezequiel Soares, aonde nos diz o seguinte, que o enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. E aqui eu quero compartilhar algo que coloquei aqui na lição, que diz o seguinte: como a igreja, como, como a igreja tem uma cultura diferente e sendo um organismo que tem vida, deve e precisa se relacionar com o mundo e a sua cultura. Observe, se a igreja é um organismo, o organismo ele é feito de membros, e esses membros, eles se movimentam. Esses membros, ele tem vida, porque se esses membros não tivessem vida, ele não se movimentava. Uma igreja sendo um organismo, e tendo os membros que têm vida, essa igreja precisa se movimentar. E essa igreja precisa se movimentar não só no âmbito a qual ela ali faz parte, não só no âmbito de quatro paredes. Essa igreja precisa se movimentar de tal forma, de tal maneira que tenha um relacionamento com o mundo. E aí nós voltamos para algo que nós já perguntamos aqui em nosso canal. A igreja onde você habita, a igreja onde você cultua, a igreja é o espaço físico, geográfico, onde você frequenta. E se um dia ela deixar de existir, ela iria fazer falta para as vizinhanças ou para a população? Se ela não iria fazer falta para a vizinhança e muito menos para a população, significa que essa igreja não está tendo um relacionamento que Jesus espera que ela venha ter com o mundo. E dessa forma, consequentemente também, ela não estará impactando o mundo da forma como precisa impactar. Então, uma igreja que contém um organismo, e nesse organismo entendemos que existem vários membros, que esses membros têm vida e por isso se movimenta, precisa ter um comportamento, não só um comportamento, mas também precisa ser uma igreja organizada. E é justamente isso que nós vamos falar no próximo subponto da nossa lição, e com isso eu quero chamar na tela. Terceiro subponto, vamos falar sobre organização. Sobre a organização, é pontualizado pelo pastor Ezequiel Soares. Ele vai trazer alguns exemplos, irmãos, de uma igreja organizada, de como funciona a organização dentro de uma igreja, de uma instituição. Ele vai dizer que existia a organização eclesiástica, ou seja, existe uma organização pela liderança, havia locais e horário e ordem no culto. Observe isso aqui, havia horários, locais e ordens no culto. Eu quero abrir um parênteses aqui dentro desse comentário do pastor Ezequiel Soares e perguntar o seguinte: afinal de contas, quem manda na igreja? Ou deixa eu melhorar a minha pergunta aqui. Quem opera e conduz a igreja? É o homem ou é o Espírito Santo?
Quem opera e conduz a igreja é o pastor, é a liderança ou é o Espírito Santo? O pastor, a liderança entra em que contexto a respeito da organização da amada igreja? Porque, irmãos, observe que o pastor Ezequias Soares vai dizer que existia local, horário e ordem no culto. A igreja, todo o regimento, toda a liturgia que acontece dentro de algum estabelecimento, de alguma instituição, ela precisa ser desenvolvida com ordem e com decência. Precisa ter um local para ser desenvolvido, precisa ter um horário e precisa ter ordem. E esse horário precisa ter ordem para poder começar e precisa ter horário também para poder terminar. Senão fica algo desorganizado, fica algo que não tem organização. E Deus não trabalha onde não se tem ordem nem decência. Tudo o que fazemos para Deus precisa ter ordem, precisa ter decência. Não é porque eu sou pastor de uma igreja, não é porque eu estou liderando, regendo ali uma igreja, determinado rebanho, que as coisas vão acontecer da forma como eu quero, da forma como eu penso, desrespeitando assim a opinião e até mesmo a participação dos meus membros. E por isso eu preciso ter, dentro desse contexto, eu preciso ter um horário para começar o culto e preciso ter um horário para terminar. Se porventura existe uma necessidade que eu preciso postergar um pouquinho mais o horário, eu preciso ter a participação, eu preciso ter a colaboração e, por que não dizer, até mesmo a permissão da igreja. Porque se eu quero estender um horário e eu percebo que a minha igreja já está fadigada, irmãos, e eu estendo esse horário, significa que as coisas estão sendo feitas do meu jeito e da minha forma. E não é assim que deve ser. Observe que nós somos instrumentos, nós somos membros, onde temos um cabeça, e essa cabeça é justamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se entendemos e compreendemos que o Espírito Santo habita no meio da igreja, tudo deve ser feito com ordem e com decência. Então, o pastor Ezequias Soares vai trazer esse comentário de que havia local, horário e também ordem. Isso nos está revelado no livro 1 Coríntios, capítulo 14, 26 ao 40. Existia também reunião de ministério para a consagração de presbítero, ou seja, existiam reuniões para poder estar vendo quais seriam as pessoas que seriam levantadas para estar trabalhando no reino de Deus. Existia também ali, era realizado também concílios, que no nosso contexto nós traríamos o entendimento que seria uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Diferente do que as pessoas pensam, irmãos, diferente do que o mundo pensa, na igreja também há problemas. Na igreja, dentro da igreja também há desafios que precisam ser tratados. E por isso é preciso existir essas reuniões, essas convenções para poder tratar desses problemas, de algo que está saindo de ordem, de algo que está saindo do direcionamento. Também existiam ali igrejas que dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Como eu falei para vocês, o pastor, ele não pode, a igreja não pode simplesmente, a liderança não pode simplesmente se preocupar com a vida espiritual, é fundamental. Mas eu quero dizer que existem também outras necessidades na amada igreja, dentro de uma instituição, que precisa ser observada pela liderança. Observe que a vinda de Jesus na terra, irmãos, a preocupação primordial de Jesus foi tratar da nossa alma, foi para poder nos conceder a salvação. A gente vai perceber nos 4 evangelhos, a gente vai perceber em toda a Bíblia que a principal preocupação de Jesus era tratar a nossa alma, era oferecer a nós salvação espiritual. Mas existia uma necessidade física também que estava presente em meio ao povo ali, em meio aos carentes e os necessitados. E em nenhum momento Jesus ele vai negligenciar. Nós vamos perceber que vai ter momentos que Jesus vai ali atender a necessidade física das pessoas. De que forma, irmão Carlos? Jesus vai ali multiplicar o pão, Jesus ele vai multiplicar o peixe, Jesus ele vai transformar a água em vinho. Isso aqui fala de necessidade física. Então, mesmo o objetivo de Jesus sendo tratar a nossa alma, oferecer a nós salvação, Jesus não vai desprezar também a necessidade do povo. Assim também, toda liderança precisa ter um olhar cauteloso referente à necessidade social também que envolve a amada igreja de Cristo.
Ainda vai ser compartilhada na nossa lição que havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. Existia também a tesouraria. Existia também carta de recomendação. Isso aqui fala de ordem, irmão. Isso nós vamos ver principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo enviava determinado irmão a determinada cidade, o apóstolo Paulo mandava uma carta para que quando esse irmão chegasse lá, essa carta fosse apresentada. Isso aqui fala de quê? Isso aqui fala de ordem. Isso aqui fala de organização. E toda igreja, que toda instituição, ela precisa ser organizada. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição? Terceiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre a questão atual. E aí nós temos organismo e organização. Segundo, nós temos a experiência pentecostal. E terceiro, nós temos é necessário organizar. Sobre o primeiro ponto, organismo e organização, a ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Muitos acham, irmãos, que o fato de estar dentro de quatro paredes, estar presente em todos os cultos, estar envolvido em todos os trabalhos da igreja, isso é mais do que o suficiente. As pessoas acham, os crentes acham, os irmãos acham, que só em fazer isso estamos cumprindo bem com o nosso papel, estamos sendo os crentes que Deus espera. Mas lembra da palavra eclésia, que significa chamados para fora? A nossa vida para com Deus, ela não se resume e não é tão somente estar dentro de quatro paredes. E é compartilhado isso pelo pastor Ezequias Soares. Ele ainda vai dizer que a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo como uma organização. A igreja, ao mesmo tempo que ela é um organismo, ao mesmo tempo também ela é uma organização. Eu quero trazer uma comparação bem rápida a respeito do nosso organismo. Observe que existe um organismo e dentro desse organismo existem vários membros e cada membro tem a sua função. E para que esse organismo funcione de uma forma plena e perfeita, é preciso que cada membro trabalhe da forma como precisa ser trabalhado, para que o organismo venha funcionar perfeito. Assim também não deve ser diferente com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, irmãos, ela precisa, como organismo, ela precisa se movimentar, porque não existe organismo sem vida. Todo organismo, ele está em movimento, e se ele está em movimento, significa que existe vida. Então, a igreja como um organismo, a igreja precisa se movimentar. Uma igreja que não se movimenta, uma igreja que não tem sensibilidade, uma igreja que não tem compaixão, uma igreja que não olha com um olhar de misericórdia para o próximo, é uma igreja que está morta, é uma igreja que está sem vida. Da mesma forma, a igreja como organização é uma igreja que precisa ser organizada. Todo o trabalho que venha a ser desenvolvido pela instituição precisa ser feito de uma forma organizada. Primeiro, irmãos, porque Deus não trabalha onde há desorganização. Deus não trabalha onde não há ordem. Observe que quando Elias, nós temos um exemplo no Antigo Testamento, quando Elias está em confronto com os profetas de Baal, e os profetas de Baal oferecem o sacrifício ali ao seu Deus, e chega o momento de Elias oferecer o seu sacrifício, observe que Elias vai usar o mesmo lugar, Elias vai usar o mesmo espaço que estava sendo utilizado pelos profetas de Baal. Só que Elias vai fazer uma coisa que os profetas de Baal não tinham feito. A palavra vai nos dizer que o altar estava quebrado. E com isso, Elias vai primeiro organizar o altar, o local de sacrifício. Elias precisava tirar algumas sujeiras. Elias precisava tirar algumas coisas que continha ali em meio àquele local que foi oferecido o sacrifício, que precisava ser consertado. Isso aqui fala de organização. Qualquer instituição
que desenvolva um trabalho e esse trabalho não seja desenvolvido de uma forma organizada, significa que essa instituição está fora de princípios que são estabelecidos na Bíblia Sagrada. E eu quero te dizer que em meio a qualquer instituição que não há organização, não vai haver presença e sim movimento. Nem todo movimento atrai a presença, mas a presença de Deus, ela vai atrair o movimento. Então, todas as vezes que você vê uma instituição movimentada, a primeira pergunta que se deve fazer é: esse movimento, todo movimento que está acontecendo em meio a essa instituição, em meio a esta igreja, está acontecendo de forma organizada? Está acontecendo com ordem? Está acontecendo com decência? Se assim não estiver acontecendo, pode ter absoluta certeza que a forma como está sendo direcionado ali aquela instituição não está tendo a participação ou aprovação de Deus. Porque o nosso Deus, ele é organizado e tudo deve ser feito com ordem, como também com decência. A organização da igreja, irmão, além de ser uma necessidade natural, ou seja, deve fazer parte da igreja, é também uma exigência do Estado. Imagine uma igreja, irmãos, que no seu espaço físico, no seu espaço geográfico, é uma igreja que não tem organização, e aí daqui a pouco, alguns vizinhos, alguns moradores começam a reclamar porque o trabalho que está acontecendo ali na igreja é um trabalho que não está sendo feito com ordem, é um trabalho que não está sendo feito com decência, há uma bagunça no meio que não consegue nem discernir o que é que está acontecendo. Agora imagine essa igreja incomodando os vizinhos que ali estão por perto, e esses moradores são necessários acionar o Estado para que o Estado venha botar freio, até mesmo ordem e organização dentro da igreja. Imagine como não fica comprometido os irmãos que fazem parte dessa igreja e a liderança que faz parte dessa igreja. É bem verdade que aqui eu preciso pontualizar, e eu quero voltar para essa câmera com vocês, que uma boa parte do mundo não está preocupado se a igreja estará ou não organizada. Na realidade, existe uma boa parte do mundo, irmãos, que quer pegar a igreja em uma falha. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, que em alguns momentos também, a igreja às vezes pode estar deixando a desejar no que compete à sua organização, à sua ordem e à decência. E quando a igreja deixa a desejar a respeito das suas competências, aí, infelizmente, muitas das vezes o Estado precisa entrar em ação. E quando o Estado entra em ação, ele entra sem misericórdia, porque na realidade a misericórdia ela só vem da parte de Deus. Então, para que isso não venha a acontecer e a igreja não fique vulnerável a esse tipo de aplicação pelo Estado, se uma igreja ela age de uma forma como a palavra ensina e recomenda, pode ter absoluta certeza, irmãos, que até o Estado vai perceber que existe uma igreja diferente, que se comporta de uma forma diferente, e com isso, até mesmo pelo Estado, aquela igreja vai ser aplaudida. E quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. Observe que o nome de Deus não é glorificado, não é tão somente quando a igreja age diante da necessidade espiritual que existe em meio aos membros. A igreja, o nome do Senhor é glorificado quando a igreja cumpre o seu papel na face da terra. E a organização, como foi pontualizado aqui pelo pastor Ezequias Soares, é algo natural, ou seja, isso precisa acontecer de uma forma natural, assim como é na nossa casa. A sua casa precisa ser uma casa organizada, a sua casa precisa estar organizada. Não é necessário que o Estado intervenha na tua vida, em meio à tua casa e à tua família, para poder lhe dizer que você precisa ter um ambiente organizado. Isso é algo natural que precisa partir primeiramente de você. Quando isso não acontece, e na instituição da igreja e traz implicação para o Estado vai ter que intervir. Mas o nosso desejo é que a amada Igreja de Cristo, toda a instituição, esteja dentro desses parâmetros, desses princípios que nós estamos tratando aqui em nosso canal. Então, falando para vocês, irmãos, ou seja, dentro de quatro paredes, ou seja, fora de quatro paredes, a igreja precisa ter organização. A igreja precisa se movimentar
e cumprir bem o seu papel. Vamos para o segundo subponto da nossa lição. A experiência pentecostal. Olha o que vai nos dizer a nossa lição a respeito desse comentário. Quero compartilhar com vocês algo que está aqui no nosso livro de apoio, irmãos, que vai trazer um embasamento melhor para o que nós vamos comentar, onde nos diz o seguinte, que entre o século XIX e entre o século XX, houve uma reação da população americana contra o formalismo e a liturgia das igrejas protestantes. Isso resultou em duas frentes religiosas distintas. Por um lado, o surgimento dos movimentos heterodoxos, onde temos aí o unitarismo foi revitalizado, e aí vai surgir ali o mormonismo, vai surgir o novo pensamento, vai surgir a ciência cristã, a escola da união do cristianismo, vai surgir a teosofia, o espiritismo moderno e também as testemunhas de Jeová. Por outro lado, vai aparecer também um movimento chamado de santidade, onde esse movimento Olísnes, que seguiu uma posição oposta desses movimentos que nós tratamos aqui, vai trazer um grande avivamento que vai servir como berço do pentecostalismo moderno. O movimento que acontece hoje, irmãos, o chamado pentecostalismo, que nós fazemos parte, foi graças a esse avivamento que nós estamos citando aqui, chamado movimento de santidade, que foi ali, teve como os pioneiros Charles Fox e também William Seymour. Foi os pioneiros por trazer esse movimento chamado movimento de santidade. E é claro que depois ele vai ter um aperfeiçoamento. Esse movimento de santidade era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, Kansas. Mas em 1895 ele entregou a liderança de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre. E aí vem o papel importante da igreja do período apostólico. O que é que essa igreja vai fazer no período apostólico? Dentro desse movimento aqui de santidade. A igreja no movimento apostólico, irmãos, ela vai adotar um programa de funcionamento logo no limiar de sua história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Vamos pegar um exemplo bem simples, irmão, de quando a igreja se posiciona, da forma como ela precisa se posicionar, como isso é agradável aos olhos do Senhor. Atos capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Existia um problema ali na igreja de Atos, e nós vamos perceber que esse problema não era um problema espiritual, mas que precisava ser tratado. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, então observe que existia um problema social, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procório, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos finalizar no 7? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicando muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então observe que a igreja do Senhor, ela precisa estar atenta a tudo que está acontecendo, não só dentro da igreja, como também como fora. Irmãos, sempre vai existir necessidades, seja elas necessidades espirituais
como também a necessidade social. E a igreja precisa estar atenta a tudo isso. Vamos finalizar aqui trazendo o terceiro subponto da nossa lição, que é o último subponto aqui que vamos tratar, onde fala sobre é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parma e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Dentro desse contexto, foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Porém, também aqui no Brasil, foi com base nessas ideias também que os pioneiros suecos criaram também a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Irmãos, essas convenções, esses concílios, servem nada mais, nada menos para poder trazer uma organização melhor para a instituição. Como pontualizamos para vocês, não existe instituição que ela seja bem sucedida se não for uma instituição que esteja bem organizada e ordenada. E a gente sabe que na igreja do Senhor nós estamos lidando com pessoas com naturezas diferentes, pensamentos diferentes, pessoas que muitas das vezes têm culturas totalmente diferentes. Em um momento ou outro, foi pontualizado aqui pelo pastor Elinaldo na lição anterior, que na igreja existem problemas. Às vezes as pessoas pensam que não existe problemas na igreja. Às vezes as pessoas pensam que na igreja não existe desafios. Às vezes as pessoas pensam que brigas só acontecem fora da igreja. Não, irmão, nós estamos errados. E isso é claro e uma verdade em nosso meio por dois motivos. Primeiro, porque dentro da igreja do Senhor existem os joios e os trigo. Então, nem todos que se dizem ser são. E segundo, porque nós estamos tratando de pessoas falhas. Nós estamos tratando de pessoas que têm as suas limitações. Nós estamos tratando de pessoas que muitas vezes têm uma natureza difícil. E quando esses problemas vierem a acontecer, é preciso que a liderança, é preciso que os líderes estejam atentos para poder corrigir esse problema. O pior do que estava acontecendo ali na igreja de Creta não era a existência dos problemas, era a falta da correção. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer: eu te deixei em Creta para pôr em boa ordem, ou seja, eu te deixei neste lugar para poder resolver os problemas que estavam acontecendo. Pior do que acontecer os problemas é a gente não tratar o problema. Problema sempre vai existir em todo lugar, mas é preciso ter pessoas capacitadas, é preciso ter pessoas direcionadas para poder resolver os problemas. E dessa forma, nós como Igreja de Cristo, não sendo pessoas tão perfeitas como muitos pensam que somos, estamos trilhando e caminhando para poder chegar ao céu. E se porventura, você que está assistindo os nossos conteúdos, ainda não fez uma aliança com o Senhor, mesmo a igreja tendo e passando por todos esses problemas, eu quero te fazer um convite a fazer parte desse povo, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus vem buscar uma igreja que tem o aceitado como único e suficiente Salvador, uma igreja que procura viver conforme segundo os seus padrões de vida, conforme segundo os teus mandamentos, e nós queremos que você também faça parte dessa amada igreja. Queremos louvar ao Senhor, agradecer por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido. Vamos apresentar a vocês a lição que estaremos tratando na próxima semana, que é a última lição desse trimestre, onde vamos falar sobre a lição de número 3, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo Jesus. Essa lição vai acontecer numa quarta-feira, no dia 26 de 3 de 2025, no nosso horário habitual, às 18h30. Queremos mais uma vez agradecer aos nossos irmãos que estão acompanhando essa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube e também vocês que estão nos acompanhando aqui pelo qual Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos para o nosso momento de oração. Está apresentando, como sempre, a vida do nosso irmão Joelson Marques, que sempre tem pedido oração aqui em nosso canal. Temos mais algum pedido? Não? Então vamos. Não entendi.
Orar pela nossa irmã Eliene e a nossa irmã Cristina. Vamos estar apresentando a nossa irmã Eliene, a nossa irmã Cristina, a nossa irmã Cláudia, que apareceu aqui deixando a sua mensagem também. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Justo Deus, maravilhoso, eterno e bondoso Pai, queremos neste momento, Senhor, agradecer por mais uma oportunidade concedida, mais uma transmissão realizada para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Espírito Santo cada vez mais nos faça entender e compreender a Tua vontade, que venhamos viver, Senhor, como uma igreja organizada, vivendo com ordem e com decência. Venhamos viver aplicando a Tua santa e genuína palavra, pois ela é eficaz para poder trazer transformação, Senhor, àqueles, Senhor Jesus, que absorve os Teus ensinamentos. Queremos também apresentar a vida do teu servo Joelso Marques, que tem pedido oração, apresentando a tua casa na extensão de toda a tua família. Queremos apresentar a vida da tua serva Eliene, Senhor. Queremos apresentar a vida da tua serva Cristina também. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. Contempla, visita o coração, visita os lares, visita o interior, a estrutura, o organismo, Senhor, a cada membro do teu corpo. Deus continua abençoando esse projeto, continua abençoando este canal, na pessoa, Senhor Jesus, da tua serva Jéssica, na pessoa da tua serva Mari, na pessoa, Senhor, do pastor Elinaldo e também na minha vida, Senhor. Que venhamos cada vez mais estar no centro da tua vontade e o Senhor esteja no centro da nossa vida, bem como no centro desta obra. Que venhamos diminuir, pois nada somos, e que o teu nome seja glorificado cada vez mais. Abençoa cada família e vida que tem sido alcançado, Senhor, por essa transmissão, contemplando a necessidade física, psicológica e espiritual de cada um. Visita a cada alma da planta dos pés ao alto da cabeça. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Assim Deus permita, até o nosso próximo encontro, trazendo para vocês a última lição, encerrando assim o primeiro trimestre do ano de 2025. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima transmissão.